Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através do satélite Amazonas e da internet em diferentes nações. Que a bênção de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre todos vocês. Para essa ocasião, leiamos no livro dos Atos, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, onde diz: o doutor São Lucas, o qual acompanhava São Paulo, e o qual é o autor do Evangelho segundo São Lucas e também autor do livro dos Atos, diz: em el primeiro tratado, ó Teófilo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles de uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Que Deus abençoe nossa palavra com nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O poder do Espírito Santo encarnando-se e operando em sua igreja. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O Espírito Santo encontramos no Antigo Testamento e em toda a Bíblia o encontramos operando. Foi Deus, através do Espírito Santo, que criou os céus e a terra. O Espírito Santo é nada menos que o anjo do pacto, o anjo que apareceu ao profeta Moisés e o enviou para a liberação do povo hebreu. Quando Moisés perguntou qual era o seu nome, porque Deus estava no anjo do pacto e falava através do anjo do pacto, e Deus, através do anjo do pacto, deu a conhecer o seu nome, o qual foi traduzido como Eu Sou. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 16, e que são 4 consoantes, 4 letras, as quais são Y, H, W, H. E que se você for ler estas 4 consoantes e não sabe como lê-las, é porque
em hebraico no hay vocales. não existem vogais. Pero Moisés escuchó Mas Moisés ouviu el nombre ouviu siendo o nome pronunciado sendo pronunciado por Dios. por Deus. Pero como en hebreo no se Mas como em escribe, hebraico não se escreve, no hay vocales escritas, não há vocais escritas, não há vogais escritas, então essas 4 letras, 4 consoantes, tienen una pronunciación, têm uma pronúncia la cual a Moisés qual escuchó. Moisés a ouviu. Y Dios, por medio del E ángel Deus, del através do anjo do pacto, que le apareció a Moisés, que apareceu a le Moisés, dice que ese disse es que esse é o seu nome para sempre, su memorial. seu memorial. Y ahora E agora es Moisés, é la Moisés, primera persona a primeira pessoa a quien les es a quem lhes é revelado o nome eterno de Dios. eterno de Deus. Abraham, a Isaac y a Jacob, Abraão, a Isaac, a Jacó y a las demás personas, e as demais pessoas, no les fue revelado não lhes foi ese nombre, revelado esse sino nome, que Dios senão que Deus se manifestou a eles, se revelou a eles como Deus onipotente e assim por diante. pero nunca Mas nunca nombre Yahvé, pelo nome Javé, Jaué, ou como traduzem na versão Reina Valera de la Biblia, da Bíblia, Jehová. Jeová. Ahora Agora, encontramos que Moisés, no capítulo 4, no capítulo 6 do Êxodo, versículo 2 ao 6, recebe a boa notícia da parte de Deus que Abraão, Isaac e Jacob, Deus não se havia revelado. que Abraão, Isaac e Jacó, Deus não havia se revelado com esse nome. Encontramos também quando Jacó lutou com o anjo, que é o anjo do pacto, o mesmo anjo através do qual Deus apareceu a Moisés. Jacó recebeu a bênção de que o seu nome fosse mudado por Israel. E já que o anjo muda o nome de Jacó para Israel, agora Jacó, ou Israel, quer saber o nome do anjo e pergunta: qual é o teu nome? E o anjo não dá a conhecer o seu nome, porque não era o tempo para ele dar a conhecer o seu nome. Veja no versículo 26 em diante do capítulo 32 do Gênesis, diz: assim, 24 em diante, assim ficou Jacó só e lutou com ele um varão, até que raiava a alva. E quando o varão viu que não podia com ele, tocou no encaixe da sua coxa e se desconjuntou a coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E disse: deixa-me, porque raia a alva. E Jacó lhe respondeu: não te deixarei se não me abençoares. É assim que a pessoa tem que se agarrar de Deus, bem agarrado, para receber a bênção de Deus. E o varão lhe disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. E o varão lhe disse: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Temos que lutar para vencer. Então Jacó perguntou e disse: declara-me agora o teu nome. E o varão respondeu: por que perguntas por meu nome? E o abençoou-lhe. E disse a Jacó: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou, mas não deu a conhecer o seu nome. E depois disse: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: vi a Deus face a face e minha alma foi salva. Quando lutou com este anjo,
veía a Dios cara Ele a disse, cara. via Deus face a face. Por quê? Porque esse anjo, Es el cuerpo angelical de esse é o Dios. corpo angelical de Deus. Ese ángel es nada menos Este anjo é que el nada Espíritu menos que Santo. o Espírito Santo, um Es espírito un cuerpo de é um otra corpo dimensión. de outra dimensão. E agora, El Espíritu Santo es el ángel o del Espírito Santo é o anjo do pacto. pacto. Es ese cuerpo angelical. É esse corpo angelical e, consequentemente, Es nada menos que é nada menos que Cristo, el Mesías, o Messias, el ungido, ou ungido, el cual o qual ya existía já en existia otra dimensión, em outra dimensão, no qual estaba Dios. estava Deus, Y ahora e agora encontramos que Deus nunca se revelou a nenhuma pessoa e nem trouxe palavra para nenhuma pessoa ou povo, a não ser que fosse através do anjo do pacto. E agora, vejamos aqui alguns detalhes importantes que necessitamos conhecer. Por exemplo, no livro de Juízes, capítulo 13, Manoá, o pai de Sansão, o qual havia orado a Deus por um filho, e a sua esposa não tinha tido filho, porque era estéril, a senhora Manoá, e apareceu o anjo de Deus e falou que ela teria um filho. Portanto, esse matrimônio iriam ter um filho. E ela conta ao seu esposo, e o seu esposo ora a Deus para que Deus envie esse anjo, esse varão que havia aparecido à sua esposa e tinha dado essa promessa a ela. E Deus ouve a oração de Manoá e envia novamente o anjo. E quando aparece novamente a esposa de Manoá, a esposa de Manoá vai e procura seu esposo e diz: o varão é um homem de outra dimensão. O varão que havia aparecido a mim apareceu novamente e está aqui, em tal e tal lugar. E Manoá ficava com a sua esposa, e Manoá seguiu a sua esposa até onde estava esse homem, esse varão. E vamos ver. Dá novamente as instruções de como criar esta criança e diz o mesmo que havia dito a senhora Manoá. Também diz a Manoá, o esposo dela, e diz que faça como havia sido dito a ela, e que ela não tome vinho nem cidra, e que crie o menino no temor de Deus, e que o menino, vamos ver, diz, e Manoá se levantou, capítulo 13, versículo 6 diante. Se levantou Manoá e seguiu a sua esposa e veio ao varão e lhe disse: és tu aquele varão que falou à mulher? E ele disse: eu sou. Agora veja, ele está usando eu sou. Ele está usando aí esse eu sou. Então Manoá disse: quando as tuas palavras se cumpram, como deve ser a maneira de viver da criança e o que devemos fazer com ele? E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: a mulher se guardará de todas as coisas que eu lhe disse. Não tomará nada que proceda da vide, não beberá vinho nem cidra, e não comerá coisa imunda. Guardará tudo o que eu lhe mandei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: te rogo que nos permitas deter-te e prepararemos um cabrito. Vê, era um homem e está oferecendo um cabrito.
Ou seja, está oferecendo comida. uma boa comida. Como Abraão ofereceu um bezerro, uma bezerra a Deus quando apareceu com seus arcanjos, Gabriel e Miguel, um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 18 do Gênesis. E agora vejam o que o anjo lhe disse. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão. Mesmo que me detenhas, não comerei o teu pão. Mas se queres fazer holocausto, oferece ao Senhor. E Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor, não sabia que era o anjo de Deus, o anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando a tua palavra se cumpra, te honremos? E o anjo do Senhor respondeu: por que perguntas pelo meu nome, que é admirável? Em Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7, diz que um menino iria nascer, porque um filho se nos deu, e diz, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de Paz. E o dilatado do seu império e da sua paz não terá limite sobre o trono de Davi. E agora encontramos que o império do filho de Davi, que é o Messias, o Cristo, vai se estender pelo mundo todo quando seja estabelecido esse reino na terra. E a paz não terá limite. Vai se estender a paz desde Jerusalém, por todo o Oriente Médio e por todas as nações, porque esse é o príncipe de paz, o Messias, e ele é o único que pode trazer a paz permanente, a paz duradoura a Israel e a toda a raça humana. Os seres humanos, através dos tratados de uma nação com outra, traz uma paz, mas é temporária, porque quando se rompe as relações entre uma e outra nação, e a paz também é afetada. A Escritura também diz que quando digam a paz e segurança, então virá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 ao 10. Agora continuemos aqui no caso de Manoá. E Manoá tomou um cabrito e fez uma oferta e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo fez um milagre ante os seus olhos, e o anjo fez um milagre diante dos olhos de Manoá e sua mulher, porque aconteceu que quando as chamas subiam, a chama de fogo, que quando a chama subia do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar diante aos olhos de Manoá e da sua mulher, os quais se prostraram em terra. E o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e nem a sua mulher. Então Manoá conheceu que era o anjo do Senhor, o anjo de Deus. E a sua mulher, vejam aqui, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Haviam visto a Deus, mas a Escritura aqui mesmo diz que quem eles tinham visto era o anjo de Deus. E por que agora Manoá diz que viu a Deus?
Porque assim como quando você vê o corpo de outra pessoa que você conhece, você diz, via fulano de tal em tal lugar. Esteve falando com tal pessoa e diz o nome da pessoa. Porque você está vendo o corpo onde mora essa pessoa, no qual está o nome dessa pessoa, o qual foi registrado nos escritórios de governo. E você diz que viu e falou com fulano de tal. Mas o ser humano é alma, espírito e corpo. O que você viu foi o corpo, não viu nem sequer o espírito da pessoa e muito menos a alma da pessoa, o qual é, na realidade, a pessoa, a alma vivente, que vive dentro desse corpo de carne com o seu corpo espiritual. Mas agora aqui nesse caso, porquanto não tinha um corpo de carne, mas que mais adiante o teria, o criaria no ventre da Virgem, o qual aconteceu quando a Virgem Maria concebeu e deu à luz um filho e pôs por nome Jesus. Esse foi o corpo de carne de Deus em quem habitou, mora e morará eternamente Deus em toda a sua plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejamos aqui o que a esposa de Manoá vai dizer a Manoá. Ele disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Deus tinha dito a Moisés, não me verá homem e viverá. E disse, eu vou passar diante de ti, porque Moisés queria ver a glória de Deus, e passou toda a glória de Deus diante de Moisés, mas Deus colocou a sua mão diante de Moisés, e Moisés, enquanto a glória de Deus passava, não via nada. E depois, quando Deus tirou a sua mão de sobre o rosto de Moisés, então viu as costas de Deus. O que viu? Viu as costas do anjo do pacto, as costas de um homem. E sua mulher lhe respondeu, a senhora Manoá lhe respondeu, ao seu esposo Manoá. E a sua mulher respondeu, se o Senhor quisesse, se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta, e nem teria nos mostrado todas estas coisas. E nem havia nos anunciado agora isso, ou seja, que eles teriam filho. Não teria anunciado que teriam filho, porque se depois de receber todas essas boas notícias, porque viram a Deus cara a cara, agora vão morrer, então não se cumpriria o que o anjo disse a Manoá. Agora, em São João, para que tenhamos o quadro claro, capítulo 1 nos diz, vamos ver aqui São João capítulo 1, versículo 1 em diante diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? O anjo do pacto, o anjo de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E agora, todas as coisas Deus fez pelo Verbo que estava com Deus e era Deus, através do Verbo, que é o anjo do pacto. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E agora,
Deus, através do seu anjo, o anjo do pacto, criou Deus os céus e a terra. Diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora continuamos, onde diz, versículo 9, aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a esse mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. São gerados no novo nascimento e para o novo nascimento pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. Assim como foi criado no ventre de Maria o corpo de Jesus, o Filho de Deus, que seria manifestado nessa terra para realizar a redenção do ser humano na máxima manifestação do amor de Deus para com o ser humano. E agora, o versículo 14 diz, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o verbo, o anjo do pacto, o anjo de Deus, se fez carne e habitou no meio da raça humana, ali no meio do povo hebreu, o conhecemos através da Bíblia com o nome e pelo nome de Jesus. E agora, o versículo 18 deste mesmo capítulo de São João diz, a Deus ninguém o viu jamais. E o que Jacó disse? Que viu a Deus face a face. E o que disse Manoá? Que ele e a sua esposa viram a Deus? Deus também disse a Moisés, não me verá homem e viverá. É que o que Moisés e o que Jacó viu e o que Manoá viu foi o corpo angelical de Deus, onde Deus habitava, ou seja, viu ao anjo do pacto e é um homem de outra dimensão. Por isso em Ezequiel capítulo 9 aparece esse homem com um tinteiro de escrivão em sua cintura para selar em suas testas os que vivem e clamam em Jerusalém. Esse é o anjo do pacto. Este é o Espírito Santo indo a Jerusalém. Um espírito é um corpo de outra dimensão. E agora, a Deus ninguém jamais o viu ver. Não há uma contradição, não há contradições na Bíblia. Quando alguma pessoa diz que encontrou uma contradição, é que ele fez uma má interpretação do que a Bíblia diz. O problema não está na Bíblia, está na pessoa que interpretou mal o que a Bíblia disse. A Bíblia não se contradiz. Jacó, Moisés, Manoá e todos esses homens que viram o anjo do pacto disseram que viram a Deus. É que viram o corpo de Deus, assim como quando nós
a una persona, vemos a uma lo que estamos pessoa, viendo es el o que estamos cuerpo vendo é o corpo donde vive onde esa persona. essa pessoa Pero vive. a la persona Mas como a alma pessoa, viviente, como alma no la vivente, hemos visto. não a vimos. Está dentro de ese Está cuerpo. dentro deste corpo de carne. Así Assim, pasa con Dios. assim é com Deus. estaba Deus morando dentro estava de su morando cuerpo dentro do angelical. seu corpo Y angelical. luego, cuando se hizo carne el verbo, E depois, el quando o ángel del Verbo pacto, se fez carne, o anjo do como pacto, dice Malaquías, como diz capítulo Malaquias 3, capítulo 3, vendrá su templo e virá o el seu Señor, templo o Senhor, a quem vós procurais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. O sea, que vendrá Ou seja, que virá quem? Dios el Padre, Deus o Pai, su cuerpo com o seu angelical, que corpo es el ángel angelical, del que é o anjo do pacto, pacto, y vendrá e virá para visitar, para visitar o seu povo Israel, e como virá se fazendo carne, ou seja, criando-se um corpo de carne, o qual foi chamado Jesus. Assim como estava o nome de Deus no anjo, como diz Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, quando diz: eis que eu envio meu anjo diante de vós, e diz que escutem a sua voz, e diz: e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. E agora, o nome de Deus estava em seu corpo angelical, e quando se fez carne, o nome de Deus estava no corpo de carne. Por isso Jesus podia dizer: eu vim em nome do meu Pai. O mesmo nome que estava em Deus, o mesmo nome de Deus, foi colocado em seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, e foi colocado em seu corpo de carne, chamado Jesus. É por isso que Jesus dizia: eu sou o pão de vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sempre que ele usa o eu sou, está usando aí o mesmo eu sou que foi falado a Moisés como o nome de Deus. Quando estava no Getsemane com seus discípulos, depois de orar, vieram para prendê-lo. E quando estão buscando ele, ele diz: a quem vocês procuram? Disseram os guardas: a Jesus. E Jesus diz: eu sou. Quando ele disse eu sou, caíram no chão sentados. Caíram no chão. O que aconteceu aí? Estava identificando-se, dando o seu nome, que é o nome de Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome de Deus. Por isso Deus o fez Senhor e Cristo. E agora, Deus nunca foi visto por ninguém. Portanto, todos os que disseram que viram a Deus, o que viram foi o corpo angelical de Deus. E depois, quando se fez carne, os que viram Jesus estavam vendo a Deus cara a cara em seu corpo de carne. Por isso Jesus dizia: o Pai e eu somos um. São João capítulo 10, versículo 30. E em São João capítulo 14, versículo 6 diz: também daí em diante, quando perguntam e dizem a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, Jesus falou: Filipe, tanto tempo estou com vocês e não me conhecestes? Não sabes que o que enviou a mim viu o Pai? Como então dizes tu, mostra-nos o Pai? Estava ali o Pai Celestial, Deus com o seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, dentro do corpo de carne.
Assim, como estamos eu e você, como almas viventes, como nossos corpos espirituais, dentro do corpo de carne, somos alma, espírito e corpo. E agora continuamos aqui no capítulo 1, versículo 18 de São João, onde estamos lendo, onde diz: a Deus ninguém jamais o viu. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Deus não foi visto pelas pessoas, mas diz o unigênito Filho que está no seio do Pai, ou seja, o anjo do pacto, o qual o deu a conhecer no Antigo Testamento, em cada ocasião em que Deus aparecia em e com o seu corpo angelical. E depois, quando se fez carne, aí também está sendo dado a conhecer Deus através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim como o dava a conhecer o anjo do pacto, que é Cristo, em seu corpo angelical, ou seja, o corpo angelical de Cristo é o anjo do pacto. Esse é o Espírito Santo que dava a conhecer Deus em todas estas ocasiões em que aparecia para diferentes profetas. E em seguida, no corpo de carne chamado Jesus, o anjo do pacto, o Filho de Deus, continuou dando a conhecer a Deus através do véu de carne chamado Jesus. Tão simples assim foi ver a Deus revelado ao ser humano. E o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Agora compreendemos esse mistério do qual São Paulo em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3 diz: para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus, do Pai e de Cristo. E viram o simples que é o mistério de Deus, do Pai e de Cristo? Quem o deu a conhecer? O Filho de Deus, Cristo, anjo do pacto, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E agora, através da história da raça humana, desde o Gênesis até o Apocalipse, estivemos vendo ao anjo do pacto, em quem Deus está, e consequentemente temos estado vendo a Deus, o anjo do pacto, operando, trabalhando de era em era. Ele tem estado nos diferentes homens de Deus do Novo Testamento, como São Pedro e os demais apóstolos, excluindo Judas Iscariote, que se foi antes da chegada do Espírito Santo. E agora estivemos vendo ao Espírito Santo, o qual se encarnou, veio encarnado na pessoa de Jesus, no véu de carne chamado Jesus, e depois tem estado vindo se manifestando em carne humana em diferentes pregadores, em diferentes apóstolos, em diferentes anjos mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E para esse tempo final, temos a promessa de que o Espírito Santo virá
encarnado no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos falando e nos revelando as coisas que devem acontecer nesse tempo final. Assim como foi o Espírito Santo que revelou através de São Pedro a porta para entrar no céu, que é Cristo, nosso Salvador, o qual tinha dito: eu sou a porta, e o que entrar por mim será salvo. São João capítulo 10, versículo 9. O poder do Espírito Santo encarnando-se e operando em sua igreja. Assim como temos visto através da história bíblica, essa manifestação do Espírito Santo através de véus de carne, e no Antigo Testamento culminou com a manifestação em carne humana em Jesus. Para o último dia, a manifestação do Espírito Santo através de véus de carne culminará em um véu de carne através do qual ele vai operar e trará a cumprimento todas as coisas que têm sido prometidas para a sua igreja para esse tempo final. E o veremos no cumprimento da visão da carpa. Através desta manifestação virá o cumprimento da visão da carpa. Portanto, veremos ao Espírito Santo nesse véu de carne operando na visão da carpa, tanto para que apareça, ou seja, para a construção, como também para o ministério que estará sendo operado, que no cumprimento da visão da carpa. Tão simples como isso será a obra do Espírito Santo nesse tempo final, na etapa da era de pedra angular, a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa de adoção para os filhos de Deus, ou seja, a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos e glorificados, e para a transformação dos crentes em Cristo que permanecerão vivos quando ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo. Os que permanecerem vivos, crentes em Cristo, nascidos de novo, serão transformados, terão um corpo eterno, jovem, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E então todos seremos iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E iremos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu, a casa do nosso Pai Celestial, que é a sétima dimensão. Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.